Eu não sei como começar esse vídeo aqui, mas eu queria falar sobre esse livro, Crime e Castigo, do Dostoiévski. É, eu quero falar sobre esse livro aqui e eu vou só falar sobre ele, falar qualquer bosta que vier na minha cabeça. Então, comecemos pelo início. No início do livro é apresentado pra gente o protagonista, que é o Raskolnikov. Ele é um estudante de direito que era de uma cidade pequena, ele se muda para a capital para poder estudar direito, só que ele acaba ficando sem dinheiro, e pobre, e fudido. Então ele fica todo fudido, ele sai andando pelas ruas completamente pobre e miserável. Ele vai vagabundando por aí, vadiando e pensando e cara, isso tá muito ruim. Isso foda-se. Então, e eu acho muito incrível a forma que ele descreve a forma que o Raskolnikov se sente em relação a essa miséria dele. O quão sujo ele se sente, o quão mal ele se sente, as sensações que essa pobreza, que essa incerteza do futuro, que essa miséria trazem pra ele. Ele se sente sujo, ele fica doente, ele entra na merda mesmo. E eu acho muito incrível a forma o personagem é construído. Ele realmente parece ser uma pessoa e não um arquétipo. Eu, em muitos outros livros, eu percebo que os personagens são mais arquétipos do que pessoas. Eles não são tão complexos, eles não têm tantas dualidades, tantas nuances, digamos assim. E nos livros do Dostoiévski, isso é uma coisa que eu gosto muito. Os personagens realmente parecem ser pessoas, eles são hipócritas, eles erram, eles são maldosos, eles são bons às vezes, como uma pessoa é de verdade, não como se fosse um arquétipo, algo que só é uma coisa, é algo pré-definido, entende? Então ele tá fudido, ele tá completamente na bosta, então ele começa a penhorar algumas coisas que ele tem pra ver se ele consegue um dinheiro, que ele tá devendo aluguel, ele tá na bosta. Então ele vai até uma mulher, eu não sei qual era o nome que davam pra ela, qual era a profissão dela. Meu braço tá doendo aqui, por isso que eu tô trocando de mão. Pra ver se eu consigo apoiar ele aqui em algum lugar. Pera aí. Então ele começa a penhorar as coisas dele, ele penhora, eu não lembro o que ele penhora, mas ele vai na casa dessa mulher e ele começa a pensar, cara, se eu matasse essa velha aqui, essa velha fodida, não ia dar nada, ninguém liga pra ela, ela é uma vagabunda mesmo, ela não é gananciosa, ela é ruim, ela tem esse tanto de dinheiro aí, ela não usa pra nada. Se eu tivesse esse dinheiro aí, ia ser muito mais útil pra mim. E ele começa a pensar nisso, ele pensa e repensa. Ele fica, caralho, se eu matasse essa velha, se eu, se eu roubasse essa velha. Aí ele começa e tem uma espécie de empate interno. Eu acho isso muito bom também, tipo, quando você sabe, quando você, às vezes você tem vontade de fazer uma merda, ou você sabe que essa é uma merda muito grande, mas tem algo dentro de você que não é você, porque você consegue observar essa coisa dentro de você, que tipo assim, como se fosse a vontade mesmo, como se fosse uma encarnação da vontade dentro da sua mente, que meio que tenta te convencer a fazer essa merda, fica te dando argumentos do porquê fazer, e ele tem esse embate dentro de si mesmo, ele fica, não, tipo, não, cara, não vou matar ninguém, e tem esse pensamento de, nossa, se eu matasse ela, ninguém ia ligar, ninguém... Aí, então, eu não lembro se ele vai na casa do Razumikin antes ou depois de matar ela. Eu acredito que seja depois. Logo depois falamos do Razumikin, que é basicamente o Ghost. O melhor personagem de todos os tempos. Esse cara é incrível.
Mas então ele começa a planejar como é que ele ia matar ela. Ele se deixa levar por essa maldade que ele surgiu dentro dele, ele não conseguiu controlar. Então ele vai lá, ele começa a planejar como matar ela, ele, pô, vou matar ela assim, pegar e pai. Aí ele vai, planeja, só que antes ele vai mais uma vez na casa dela e ele observa, ele planeja assim, ele foi bem frio planejando esse assassinato, ele foi bem frio, bem psicopata, bem crazy, entende? Aí ele... Eu tô ficando desconfortável, perdão. Ele pega um machado lá na cozinha do lugar onde ele mora e ele vai matar a velha. Ele faz um super esquema lá no sobretudo e tchan, o Batman, o cara, ele é um filho da puta. Ele é um grande filho da puta. E como ele vai perceber logo mais. Então ele vai lá, ele chega na casa da velha, ele bate na porta dela, aí ela abre, ele, porra, ele começa a se cagar inteiro, ele fica todo nervoso. Igual, isso eu acho interessante. Eu acho interessante o quão detalhista o Dostoiévski é, em relação aos sentimentos, como os personagens estão se sentindo no momento. E eu acho muito coerente com a realidade. E eu acho que é uma coisa muito universal também. Eu acho que todo mundo, quando vai fazer uma merda, que sabe que é uma merda, vai cometer um erro assim, fudido, que tipo assim, você sabe que é, mas você quer fazer porque você é humano, você é do mal. Acho que todo mundo se sente assim também, como o Raskolnikov se sentiu na hora, com medo de alguém descobrir, com medo de alguém perceber, com medo da velha perceber que ele ia matar ela. Então, ele entra lá, ele tinha preparado um bait pra ela, um negócio assim, que ele, pô, não, vou penhorar isso daqui. Você vai comprar isso daqui, esse negócio aqui é o relógio, meu pai me deu uma porra, assim. Aí a velha vai ela virou de cosa pra ele, pra olhar o que que era, pra pôr na luz, não lembro. Aí ele pega, o desgramado pega a desgrama do machado, assim, e dá na velha e mata a velha. E na hora ele fica, caralho, fiz merda. Fiz uma puta merda, agora fudeu. E o sangue dele começa a gelar e parece que tem aquelas duas pessoas que tinham antes na cabeça dele, parece que aquela outra, aquela encarnação da maldade agora tá controlando ele. E a consciência dele tá meio que observando essa parte mais instintiva dele, essa parte mais maldosa dele, controlar o corpo dele. Então ele mata ela e vai correndo pro quarto pra procurar dinheiro, qualquer bosta, qualquer coisa. Então, ele tá lá, peraí, pausa. Mudamos de cenário. Uou! Então, como eu ia dizendo, ele mata a velha, aí ele corre pro quarto da velha pra procurar qualquer bosta que ele possa levar embora e vender, que ele tá pobre, fudido. Mas não foi por causa disso que ele matou a velha. Foi o meu? Não. Então ele corre pro quarto da velha, como eu tinha dito antes, e procura qualquer coisa que ele possa encontrar pra vender, porque ele tá pobre, fudido, mas não foi por causa disso que ele matou a velha. Ele usou isso como desculpa pra ele mesmo. Então, a irmã dela chega em casa e ele tá lá. E a velha, o corpo da velha tá no chão, ensanguentado, morto. Que ele deu uma machadada, ele é fudido, o cara é ruim. Aí ele pega o machado e ele mata também a irmã da velha. Esse cara, ele é um cara bem do mal, assim, ele é o vilão da história, né? Ele é o protagonista e o vilão ao mesmo tempo. Aí ele mata a irmã da velha, que ela era... Eu não vou entrar em profundidades aqui
sobre os personagens, eu vou mais comentar o livro, os acontecimentos do livro. E ele, da mesma forma, parece que a consciência dele estava observando esse lado mais humano dele, mais primal, mais instintivo, fazer esse mal. E é interessante como isso é descrito, o quão próximo da realidade é a descrição que o Dostoiévski faz. Então ele vai embora, foge, vai pra casa e ele começa a ficar paranoico. Caralho, vão descobrir que eu matei a velha, tomei no cu, vou me foder, tomei no cu. E ele fica nessa. E é interessante, é tudo interessante pra mim. É interessante como o pecado, como o erro, ele tira a sua paz. Porque você sabe que vão ter consequências. E você fica com medo das consequências porque você tem culpa. É o castigo do crime. E é muito detalhado também, é tudo que é em relação a sentimento nesse livro, é muito detalhado como ele se sente, o quão intenso é a paranoia dele, a culpa dele, o sentimento dele de caralho, fudeu. E logo após isso, eu não lembro se é antes ou depois, que ele recebe a carta da mãe e da irmã dele, falando que a irmã dele ia casar com um cara lá, mas ele não era um cara meio pá, assim, um cara meio, sabe? Um cara meio pá, meio jão, se vocês me entendem. Então ele mandou que vai casar com um vagabundo desse o meu caralho, vai casar o meu caralho, não vai não. Se casar, ele me esquece, eu não quero não. Esse cara é um filho da puta, eu não quero minha irmã com esse cara não, esse cara é um desgraçado. Aí a mãe dele e a irmã vão pra São Petersburgo, ele já está lá, e vão na casa dele. Ele tá completamente paranoico. A polícia já tinha chamado ele para dar queixa de outros assuntos, ele ficou paranoico, mas eu não vou entrar muito nisso. Eu esqueci de falar do Marmeladov. O Marmeladov é um bêbado que o Raskolnikov conhece num bar. Enquanto ele estava pobre, fudido, ele vai até um bar e lá ele conhece o Marmeladov, que é um bêbado fudido também. Ele é tão fudido quanto o Raskolnikov. Ele é casado com uma mulher doente e tem 3 filhos adotivos, além de uma filha de outro casamento dele. Então o Marmeladov conversa com o Raskolnikov chama a atenção dele, o Marmeladov conversa com ele, e ele faz uma reflexão interessante sobre como muitas vezes a situação que nós vivemos nos faz nos inclinar a um erro, a uma coisa objetivamente ruim e errada. E ele se pergunta, será que Deus não levaria isso em conta? Não perdoaria isso? Olha a forma que a gente vive, olha a pobreza que eu vivo. Olha o jeito que a minha esposa vive, que os filhos dela vivem. Olha tudo que aconteceu com ela. O marido dela morreu, ela é uma viúva. Ela casou com um cara bêbado. Minha filha teve que virar prostituta porque eu sou muito pobre e bêbado. Será que Deus não vai ter piedade delas? Não vai ter piedade da minha filha que virou prostituta por conta disso? E chega um certo ponto no livro que o Marmeladov morre. Ele é atropelado por uma carroça. As pessoas aparentemente morriam atropeladas por carroça no século XIX. Não sabia que isso era uma coisa. E ele tá lá, ele morreu. Ele foi atropelado pela carroça e morreu. Tava bêbado, provavelmente, que diziam as más línguas. E morreu. Então,
Ele vai, o Raskolnikov tava passando na rua na hora, ele tava meio louco, ele tava... Raskolnikov, depois que ele matou a velha, ele foi enlouquecendo, a paranoia foi tomando de conta dele, a maldade dele. Ele foi com medo de ser descoberto, ele escondeu embaixo de 7 portões, de 7 pedras, as coisas que ele roubou. Ele nem viu o dinheiro que ele roubou. E ele viu o Marmeladov lá, ele tinha ganhado o dinheiro da mãe dele, então ele leva o cadáver, o que restou do Marmeladov pra casa, ele e outras pessoas. E fica um fuzuê lá, uma farofada da porra. Aí ele chega lá e dá todo o dinheiro que ele tinha ganhado da mãe dele pra viúva fazer o funeral do coitado. E lá ele conhece a Sofia, que é um anjo, que é top 10 pessoas que já existiram na história, top 10 personagens do mundo, top coisas, top coisas. E ele conversa com ela e fala, ele conhece ela. Então ele vai tem o funeral do Marmeladov. E eu vou começar a acelerar um pouco aqui o passo. Vou focar mais na Sofia e no Raskolnikov. E os outros personagens... Tem a mãe do Raskolnikov, mas ela não importa muito. A irmã do Raskolnikov é uma boa personagem. O Svidrigailov, que é o... Eu não vou... Talvez outro dia eu faça um vídeo mais detalhado sobre Crime e Castigo, mas hoje não. Tem o Razumikin é o Gold. O Razumikin é tipo... O Raskolnikov não merecia um amigo que nem ele. O cara é o Gold, ele é o melhor personagem que tem no livro. Ele é foda, mano. Ele é um cara foda. Ele ajuda a mãe dele, ele ajuda o amigo dele, ele é foda. Então, o Raskolnikov começa a ficar paranoico e depois de um tempo a polícia aparentemente descobriu que foi ele tinha publicado um artigo falando que se você fosse uma pessoa extraordinária, se seus fins justificassem os seus meios, você poderia fazer o que você quiser. E o delegado questionou ele, você escreveu isso daí, você acha que você é um cara especial? Você se considera alguém especial? E ele falou, não, eu não. Ele ficou puto assim, eu não. Eu não. Mas já sabiam que era ele. Ele tava jogando o verde para colher o maduro. Então, chega um certo ponto da história, ele vai na casa da Sofia e ele confessa pra ela, cara, eu matei a velha. Matei a velha. E eu matei porque eu sou mal, que eu sou ruim, que eu não sou flor que se cheire. Eu não matei ela por causa do dinheiro, não. Eu matei porque eu quis. Eu matei porque eu sou mal. E eu acho que isso resume a humanidade. A gente faz essas maldades que a gente sabe que são más porque a gente é mal. Porque a gente se julga acima da moral, como o Raskolnikov tinha falado antes. A gente acha que o nosso discernimento, que a gente acha que pode ser feito e o que não, está acima da moral que é universal. Pô, você vai matar uma velha, mano. Não tem, isso é ruim, cara. Isso é mal. Isso daí dá inferno, mano. Não faz uma coisa dessa. Mas ele se julgou, ele julgou que ele, diante das justificativas que ele criou, era moral ele fazer isso. Era uma coisa que não ia fazer diferença. Ninguém ia pra velha. Ninguém queria... O dinheiro ia ajudar muito, mas essa velha era uma filha da puta. Ninguém quer saber dessa velha. Eu vou matar ela e vou ficar com o dinheiro dela. Foda-se, cara. E ele isso é mal, mas ele se julgava acima da moralidade. Ele julgava que ele era Deus. Ele podia decidir o que é o certo e o que é errado, sendo que não, ele não é Deus. Quem decide o que é certo e o que é errado é Deus. E esse cara não é o Raskolnikov. Então, ele fala, cara, eu matei ela porque eu sou mal, eu sou do mal. Eu sou do mal. Eu matei ela porque eu sou do mal e
o que eu entendi. Eu matei ela porque eu sou do mal e tudo que minha mente inventou eram justificativas pra eu fazer essa maldade que eu queria fazer, porque eu sou do mal, eu sou um cara ruim, eu sou egoísta. E a Sofia, por outro lado, ela é o outro lado, a outra face da maldade. Ela é meio que empurrada. Ela é meio que empurrada pela pobreza dela, pela condição dela, à prostituição. Ela é uma prostituta. Prostituta. Do job. E diferente do Raskolnikov, ela tem muita aversão, muito nojo disso que ela faz. O Raskolnikov, em momento nenhum do livro, ele mostrou aversão ao ato que ele fez de matar e roubar a velha. Ele não se mostrou arrependido, tipo, ele se mostrou arrependido de ter que sofrer as consequências. Mas não de matar a velha. Pra ele, a velha, foda-se. Matei, eu quero, ninguém liga. Mas a Sofia não, ela tem um senso forte de certo e errado, de moralidade e de submissão a Deus. Como ela fala, Deus, eu não lembro exatamente as palavras dela, mas ela fala que Deus ainda estava com ela, apesar da situação que ela vivia, apesar das coisas que ela tinha que fazer, Deus ainda olhava por ela. Ela tinha 3 irmãos que estavam passando praticamente fome, uma madrasta doente que batia nela. Então ela, diferente do Raskolnikov, que tinha uma família estruturada, tinha mãe, tinha irmã, tinha pai, o pai dele já tinha morrido, mas o Raskolnikov, ele tinha muito menos motivos para ser mal do que a Sofia. E mesmo assim ele escolheu ser mal. E ele fez essa maldade porque ele é mal. A Sofia fazia o que ela fazia não por maldade, mas de certa forma por uma necessidade, não porque ela queria, não por egoísmo, mas sim ela causava um mal a ela em detrimento dos outros, para ela poder ajudar os irmãos dela, a madrasta dela, o pai dela, que era um bêbado. E não tinha outra forma. Como é que uma jovem vai ganhar dinheiro na Rússia do século XIX, tá ligado? Então ela foi meio que empurrada a isso e é muito triste a forma que ela vive, porque você sente muita dó dela, você sente muita dor dela, o quão mal ela se sente por ter que viver naquela situação, a vergonha que ela sente da pobreza dela, a vergonha que ela sente dessas coisas que ela tem que fazer, diferente do Raskolnikov, que só sente vergonha da pobreza. Ele é um descarado, ele é um descarado. A Sofia não, a Sofia é um anjo, ela é, na minha opinião, a melhor personagem desse livro. Ela é minha personagem favorita. Ela é incrível. Ela é incrível. E ela ganhou uma herança. Não, ela ganhou um monte de dinheiro lá e ela conseguiu sair dessa vida. E isso mostra que, de certa forma, Deus estava olhando pra ela, né? Querendo ou não. Não é qualquer um que fica rico, assim. Então, ela convence o Raskolnikov a se entregar. O Raskolnikov ia ser preso de qualquer jeito. E ele vai lá e confessa o crime. E ele vai pra cadeia, serve 7 anos, e ele se apaixonou pela Sofia e a Sofia por ele. Mas o Raskolnikov, ele é um pau no cu. Ele é um pau no cu. E ele, lá na cadeia, ele fica um preso meio distante, um preso meio... Cara, eu não me arrependo de ter matado aquela velha, não. Foda-se aquela velha, mano. O bagulho é que eu tô preso aqui, uma merda. Eu podia ter escondido, eu podia ter feito melhor, eu não ia estar preso, mas aquela velha, foda-se. Ele não se arrependeu de ter matado a velha. E a Sofia vai atrás dele, ela vai lá pra Sibéria, não sei onde é que os presos russos ficavam. Vai lá pra Sibéria atrás dele, visita ele, leva bolo pra ele na cadeia e vai lá falar com ele. E ela amava ele. Eu acho bonitinho, os dois se amam. Mas o Raskolnikov não merece ela. Raskolnikov é um filho da puta. Não gosto do Raskolnikov não, cara. Raskolnikov é um fudido. Mas o que eu odeio nele, eu odeio em mim também. Essa maldade consciente, essa iniquidade. Esse erro convencido que eu estou errando e mesmo assim eu vou errar. Isso que eu odeio no Raskolnikov. Ele é egoísta, ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é mau. Eu não gosto do Raskolnikov. Eu gosto da Sofia. A Sofia é legal.
ela é gentil, ela é generosa, ela é humilde, ela é singela, ela é tudo de bom. Ela é um anjo. E é um personagem muito humano também. Ela mostra como essas dualidades do ser humano, de você fazer uma maldade, mas ao mesmo tempo você ser bom por dentro. Você não ser só uma coisa, você não ser um arquétipo, só uma coisa boa, uma coisa 100% má. O ser humano, ele nunca vai, não é 100% bom, 100% mal. O ser humano é inconstante. Por mais que você queira ser bom o tempo todo, você não será, até por limitação, mas também porque você é mal. Sua mente sempre vai ser má em um certo nível, você sempre vai ser mal em um certo nível. Então, o Liva crava com o Raskolnikov na cadeia, e apaixonado pela Sofia, a Sofia por ele, e ela tá lá esperando o Raskolnikov sair da cadeia. É um ótimo livro. É um ótimo livro. Essa provavelmente foi uma review de merda que eu fiz, foi tipo... não sei, se alguém gostar, por favor me fala. Eu não gostei muito não do jeito que eu falei aqui. Mas se alguém gostar, por favor me diga, eu ficaria grato. Das análises que eu fiz, as Inceptions. Se alguém gostar, por favor me diga. É isso. Tchau.